E se eu te dissesse que os mesmos erros que você está cometendo agora parecem estar afastando a pessoa para sempre, o seu ex, a sua ex para sempre, poderiam, na verdade, serem transformados em ferramentas para reconquistar essa pessoa, trazer ela de volta para você? Pensa nisso. 94% das pessoas que tentam reconquistar um ex, elas falham miseravelmente nos primeiros 30 dias de término. Esse é um tempo crucial, entre 30 dias e 90 dias, beleza? Ou seja, um período de 1 mês a 3 meses, tá? Por que isso acontece, tá? Porque elas estão cometendo os mesmos erros fatais que eu vou te revelar hoje nesse vídeo curto e rápido, beleza? Qual que é o mais assustador disso tudo, hein? A maioria das pessoas, elas nem percebem que tá cometendo esse tipo de erro, esses tipos de erro, tá? Na verdade, elas acreditam que estão fazendo exatamente o que deveriam fazer para reconquistar o ex-noivo, o ex-namorado, o ex-marido, a ex-mulher, sendo que esses erros, eles são tão destrutivos que parecem literalmente criar uma aversão psicológica do teu ex. Ou seja, a pessoa, quando você está cometendo algum desses cinco erros, ela cria um tipo de aversão psicológica a você. A gente vai falar de cada um desses daqui com mais detalhes nesse vídeo de agora, beleza? Fica comigo até o final que você vai compreender cada um deles. E quando isso acontece, não importa o que você faça depois, a porta para uma reconciliação natural, ela pode fechar para sempre, beleza? E aí o sofrimento aumenta, isso é muito ruim. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta e eu vou te contar agora. Se você compreender a psicologia por trás desses erros, você pode não apenas evitá-los, mas você vai transformar tudo isso como estratégia muito poderosa para atrair a pessoa de volta, beleza? Elas chamarão a atenção da pessoa e farão com que ela faça com que a pessoa questione a decisão de ter terminado com você. Porque quando a pessoa termina contigo ou comigo, ela termina comigo ou contigo por conta de algo que ela acha que está errado. Então, um dos primeiros passos é não confirmar aquilo que ela decidiu estar de errado no relacionamento para terminar com você, beleza? Na minha experiência, ajudando mais de 300 pessoas diretamente no 1-a-1, conversando, mais de 1 hora de conversa, fora os vídeos, fora as mentorias em grupo, pessoas que eu conversei pessoalmente, diretamente, por muito mais de 1 hora, a reconstruírem esse relacionamento, eu descobri que quem consegue transformar esses erros em vantagens tem uma taxa de reconciliação 3 vezes maior do que a média. Porque é simples. Se você consegue compreender como funciona a psicologia das pessoas, você consegue utilizar isso a seu favor, né? O conhecimento vos libertará. Então, se você tiver o conhecimento certo de como a mente da outra pessoa está funcionando, e por isso que é importante ter uma pessoa como eu, ou algum outro mentor que você tenha, não tem problema nenhum. É importante ter alguém assim que te ajuda a sair dessa questão emocional, a sair diretamente desse buraco, desse fundo do poço que a pessoa acaba se encontrando, e quando você está dentro de um problema, você não enxerga as coisas como deveria. Então, por isso que é importante a pessoa de fora te ajudando, tá? Graças a Deus a gente tem aqui o YouTube para poder transmitir isso para você. Eu espero de verdade que esse vídeo te ajude muito. Se realmente fizer sentido, deixa o seu like nele, se inscreva no canal e compartilhe aí com quem você achar válido, beleza? Mas vamos ao conteúdo. Qual que é o melhor disso tudo? Você pode aplicar e você vai aplicar isso a partir de agora, tá? Nos próximos 5, 10 minutos esse vídeo vai acabar e você vai aplicar isso na tua vida, beleza? Então, essa pode ser a informação mais importante que você vai receber sobre reconciliação. De verdade, eu não trabalho com técnicas superficiais e eu não tô aqui para te passar o que já tem aos montes na internet, tá beleza? Fica comigo até o final desse vídeo, porque no final dele eu vou compartilhar uma informação e um bônus muito especial para você aumentar ainda mais as tuas chances de reconquista, beleza? Então, qual que é o erro número 1 que as pessoas mais cometem? É a súplica desesperada. Qual que é o grande erro aqui dentro? Implorar, suplicar, fazer um monte de promessa. Fazer promessa é o maior índice, é o maior sinal de que a pessoa está agindo com determinado nível de infantilidade. Porque quem faz promessa é criança. O adulto, ele vai lá e muda de verdade. Beleza? Então, uma pessoa que faz promessa, ela está cometendo o erro número 1. Beleza? Então, outra parte dentro disso daí é enviar mensagens desesperadas logo após o término. Você não aceita, você não é possível, a pessoa estava assim, ela mudou do nada e agora terminou, que loucura, não sei como vai ser para frente, 1 milhão de dúvidas, eu sei que o mundo cai aos seus pés. E eu te compreendo completamente, porque eu já vivenciei isso e eu falo com pessoas todos os dias vivendo disso. Eu não estou diminuindo essa dor, só que eu estou te trazendo para um ponto onde você vai conseguir mudar o que precisa ser mudado, fazer o que precisa ser feito para reconquistar esse relacionamento, para trazer esse relacionamento de volta. E como eu sempre falo, não só trazer o relacionamento de volta, mas colocar você no lugar que você merece, que é no seu lugar de autoconfiança, no seu lugar de uma visão de futuro que te atenda, independente da outra pessoa, uma maturidade emocional. Todos os meus conteúdos vão te levar para isso, tá? Então, mesmo que você já tenha ouvido falar desse ponto de não mandar mensagem desesperada, não fazer essa busca excessiva, fica comigo que você vai compreender como que tu vai transformar isso em vantagem ao seu favor. Beleza? Eu sei que você pode baixar por aí um e-book onde está escrito isso que eu vou te falar aqui, mas não com essa profundidade, não com essa base científica e técnica, psicológica, e transformando ainda mais, principalmente, né, numa
numa vantagem para você, beleza? Então, por que ele é fatal? Porque isso vai diminuir o teu valor percebido instantaneamente. E aí, lembra que eu falei que um dos primeiros passos é não reforçar o motivo que fez a pessoa terminar com você? Então, quando você comete esse erro número 1, você reforça a decisão do término. A pessoa olha para você fazendo o que eu estou supondo aqui, tá? Que você possa estar fazendo agora, ou que você tenha feito algum dia. Aí a pessoa olha para isso e ela fala o seguinte: cara, foi exatamente por isso que eu terminei com essa pessoa. Ainda bem que eu terminei com o Brandon. Ah lá, é por isso que eu terminei. Ela acaba reforçando, tá? Então, quando a gente reforça e dá esse gostinho, essa certeza de que a pessoa terminou pelo motivo certo, já era, a porta se fecha e um abraço, tá? Como que a gente transforma isso em vantagem, então, Brandon? Essa é a parte mais importante. Tá? Em cada um dos erros, eu vou te dizer o erro e como a gente transforma isso em vantagem. Então, se quiser anotar, já anota, abre o bloco de notas do celular, joga no caderno, que isso aqui é assunto de mentoria que eu passo para minha galera, tá? Você vai substituir as súplicas ou qualquer tipo de tentativa por uma dignidade silenciosa. E aqui eu quero que você compreenda o seguinte comigo. Não é uma técnica superficial, não é uma estratégiazinha. Porque tudo que é uma estratégiazinha, a outra pessoa percebe do lado. Eu falo bastante do efeito Zenão, eu falo bastante de física quântica, eu falo bastante como as coisas realmente funcionam, que é a questão da pressão emocional, a atitude interna falsa, digamos assim, de fazer uma técnica e ficar em casa num quarto escuro fechado. A outra pessoa vai perceber tudo isso, com toda certeza, tá? O que eu quero que você foque aqui primeiro? Que você substitua toda essa súplica por uma dignidade silenciosa, por mais que você esteja debaixo de dor. Porque se você compreender comigo o seguinte: fazendo o que você vem fazendo, ou se você não tentou nada, ou se você já realmente é uma pessoa que está tentando bastante tempo e não deu certo ainda, é justamente por esse motivo. Então tá na hora de tentar alguma coisa nova. O que é tentar uma coisa nova? Quando eu poderia escrever aqui, ó, por exemplo, ficar na sua de forma silenciosa, mas eu botei a palavra dignidade. Dignidade silenciosa. Por que dignidade? Porque é a primeira coisa que a gente esquece quando o término acontece. Porque você pensa assim, cara, essa pessoa me trazia o mundo, me trazia um monte de coisa boa e era uma maravilha. E agora eu tô sem isso e é natural o seu mundo cair, como eu te falei. E aí, nesse momento, a gente entrega a nossa dignidade. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, do fundo do meu coração, e você responde igualzinho aí. Você passaria o resto da vida com uma pessoa que não valoriza a sua própria dignidade? Seria honroso para você? Claro que não. Então você vai acabar reforçando ainda mais a decisão da pessoa de ter terminado com você. O que você faz? Você usa a técnica que eu chamo de técnica da aceitação estratégica. Você vai concordar com o término de forma madura. E quando eu falo concordar com o término de forma madura, não é aceitar o fim e não tentar, não buscar o seu crescimento emocional. Não estou falando isso. Não estou falando que você vai botar um ponto final, vai mudar de país e nunca mais vai ver aquela pessoa. Não. Mas você vai concordar, ou seja, você vai aceitar que o término já aconteceu. Mesmo que tenha uma reconciliação depois, a gente vai caminhar para isso. Mas o primeiro ponto é você concordar que o término aconteceu. Pensa comigo de novo, seja sincero. Por mais que você possa estar debaixo de dor, e se você tiver, eu digo que eu sempre respeito essa dor aí, e eu sei que ela vai te fazer mais forte também, porque esse é o objetivo de todas as dores, tá? Mas, mesmo com qualquer tipo de dor que você esteja, pensa comigo. Você concorda que a outra pessoa, dentro de um relacionamento, ela pode tomar uma decisão de terminar? Você concorda? Mesmo que não é o que você queira, tá? Mas você concorda que a pessoa pode tomar a decisão de terminar? Sim, a minha esposa tá comigo hoje aqui, graças, sim. Mas ela pode simplesmente falar, Brandon, cara, tô indo embora. Vai doer, vou passar por tudo isso e tudo mais, igual todo mundo passa, beleza, vou ficar na M, vou pro fundo do poço, depois vou me reerguendo e tudo mais. Mas eu concordo que isso pode acontecer. Porque todo ser humano é livre, todo ser humano tem escolha, você não pode prender todo mundo ao seu redor. Então, quando você toma essa atitude, você já começa o movimento que eu falo que é o seguinte, você começa a soltar. Tudo que eu tô te trazendo aqui são formas diferentes que a gente tem de buscar sempre a única solução que funciona. Que é parar de pôr pressão, que é interromper a pressão. E aí, nesse momento, você solta e você deixa a vida correr pelo menos um pouco da sua naturalidade. Porque aí, se for pro teu relacionamento passar por uma tempestade e depois voltar mais forte? Tá? Então, tem a história que é o seguinte. Lá antigamente, na época das guerras, tinha uma mãe que não queria que o filho dela fosse de forma nenhuma pra guerra. E esse filho dela, e ela tinha um medo danado dele sair de casa e tudo, uma super proteção com o filho. Aí o filho foi lá, andou de cavalo de forma escondida, ela não queria que ele andasse e tudo. E aí ele foi e caiu, quebrou a perna. Ah, meu Deus, isso é a pior coisa do mundo, meu filho tá com a perna quebrada. E não sei o quê, por que eu deixei meu filho e tudo, por que você me desobedeceu, aquela
coisa toda que ninguém queria que acontecesse e aconteceu. Poucas semanas depois, veio a convocação de todos os jovens que estavam na faixa etária do filho dessa mulher a ir se apresentar no quartel para ir para a guerra. Ele se apresentou porque era obrigatório, mas ele não foi para a guerra porque estava com a perna quebrada porque tinha caído do cavalo. Então a vida é uma coisa que não dá para controlar tudo. Por mais que você esteja debaixo de dor, concorde que isso pode ser algo natural que venha a reforçar o que você quer depois, de uma forma melhor, mais intensa. Beleza? Sabe aquela música depois da briga, depois da separação, é mais gostoso, tudo mais? Tem Alcione fez uma música lá disso tudo. Tá? Não tô aqui gerando esperança falsa para você, nem dizendo que isso vai ser uma realidade, mas é uma possibilidade, tá? E tu só vai saber se essa possibilidade pode se tornar algo real se você cumprir os cinco passos que eu vou te falar aqui e não executar os 5 erros que eu tô te passando. Beleza? Quando você faz isso, você cria curiosidade ao invés de pena. E aí a gente tem o que eu chamo de paradoxo da atração. Quando você para de perseguir, você se torna mais atraente. Pesquisa sobre o meu vídeo, e vários vídeos eu falo, do efeito Zenão, que é quando você coloca pressão em algo, você paralisa o decaimento atômico, ou seja, você paralisa a vibração natural daquela coisa e impede que aquela coisa flua naturalmente. Tá? Então, é o exemplo que eu sempre dou de quando você vai num shopping, gosta de uma sandália, de um tênis, dá só uma olhadinha, de repente tu até compraria, sem poder ou não, passaria no cartão, mas o vendedor vem igual uma flecha em tua direção. Posso te ajudar? Bom dia, gostou do tênis, não sei o quê. Aí você, não, obrigado, eu tô de passagem. Pum, vai embora. Por que você fez isso se você gostou do tênis? É porque o vendedor botou pressão em você. Tá? Então, quando você persegue, você não é atraente. Executando o que eu te falei nessa questão do erro número 1, que se transforma em vantagem número 1, você também se torna mais atraente. Erro número 2, contato excessivo. Qual que é o grande erro aqui? Bombardear o ex com mensagens, ligações, aparecer nos mesmos lugares, interagir demais nas redes sociais. Você fala assim, não, eu vou só aqui. Aí responde story, curte foto, manda mensagem, liga, arruma algum tipo de pretexto para falar assim, sei lá, ô, desculpa, eu sei que a gente terminou, eu tô te mandando mensagem só pra ver aquele meu tênis que ficou na sua casa e tudo. Aí você fica arrumando pretexto pra falar com a pessoa. Tomando meu pré-treino, que acabar aqui, eu vou pra academia. Vá para a academia, treine, sue bastante, que vai te ajudar muito. Você movimenta seu corpo, você muda seu emocional, muda sua mente sempre, tá? Então, quando você faz esse tipo de atitude, essa atitude se torna fatal. Por quê? Você impede que o ex sinta sua falta. Presta atenção, você tem o seu valor, por mais que a gente ache que tenha perdido esse valor, tá? O que acontece aqui? Vocês tinham uma rotina, independente do nível de relacionamento. Aí tá. O fato de vocês terem tido uma rotina, por mais que tenha terminado, quando essa rotina acaba, não é só você que sente. A pessoa que terminou com você também vai sentir. Se você deixar. Se você deixar, ela também pode e vai sentir algum nível de falta seu. Porque quando a gente tá junto aqui, brigando e tudo, essas coisas, eu só olho o ponto negativo da outra pessoa. Primeiro porque quando eu tô convivendo com uma pessoa, a gente chama de projeção. Eu projeto na outra pessoa, ou seja, eu só enxergo as coisas ruins nela, que são basicamente as coisas que eu tenho. Então eu fico projetando na minha parceira, só olho as coisas ruins que ela tem e tudo, e aí eu só tô olhando a coisa ruim e eu termino. Só que quando você se afasta, quando termina, essas coisas ruins que você tava olhando ali, tu vai esquecendo, tu começa a lembrar das coisas boas. A pessoa que terminou começa a lembrar. Pô, o Brandon não era, terminei com o Brandon, mas ele não era só isso. Tinha A, B, C, D, coisas boas também. Então, se você fica muito em cima, você não deixa a pessoa sentir a sua falta. Beleza? Ela precisa saber como é a vida dela sem você. Você precisa dar essa chance para a pessoa sentir a sua falta. E ela vai sentir a sua falta. Beleza? Então, quando você faz isso, né? Você comete esse erro, você acaba criando irritação, sobrecarga emocional. Você remove o espaço necessário para a reflexão. Às vezes a pessoa se afastou porque ela está confusa com várias coisas da vida dela. E ela botou a culpa em você, botou a culpa no relacionamento de vocês e se afastou. Aí você deixa ela se afastar e ela percebe, cara, eu me afastei por um motivo que não tem nada a ver com o que está me realmente causando confusão. E a chance de vocês voltarem acaba, na maioria das vezes, acontecendo de forma muito natural, sem nenhum tipo de pressão precisar acontecer. Sabe? Então, essa é a melhor coisa do mundo. Você deixar a pessoa, dar espaço e deixar a pessoa sentir a sua falta. Beleza? Por isso que o primeiro passo foi sobre você focar na sua dignidade estratégica. Porque se você não compreende que você também tem sua dignidade, nesse passo número 2 você não conseguiria cumprir. Porque você lembra, eu não tenho dignidade, então não vou dar espaço. Não, tenho dignidade sim. Logo, eu preciso dar espaço porque eu sei que ela precisa saber como é a vida sem a minha presença, tá? E aí, você transforma você em uma punição
ao invés de um prêmio. Beleza? O que está acontecendo? Quando o relacionamento acaba e você fica muito em cima, você faz disso. É uma punição e aí reforça todo o motivo que a pessoa possa ter tido para ter terminado. Beleza? Como que a gente transforma isso numa vantagem? Você vai implementar o que eu chamo de contato zero estratégico. Não é o contato zero tradicional. Diferente do contato zero tradicional, você cria o efeito ausência que ativa o sistema de apego. O que é o sistema de apego? Toda pessoa se apega uma à outra. Toda pessoa se apega àquilo que faz bem a ela. Então não é porque vocês terminaram que vocês têm apenas coisas ruins. Quando você cria esse espaço, você ativa o apego da pessoa, da outra pessoa que terminou com você, às coisas boas que você tinha. Porque ninguém apaga o outro da memória imediatamente. Então tu precisa deixar essa mágica natural que todo ser humano tem a acontecer. Tu precisa deixar acontecer isso. Beleza? E aí você faz o seguinte, você utiliza a lei da escassez ao seu favor, que é quando você transforma a sua ausência em algo que adiciona valor quando você retornar. Então, tem uma história que é surreal também. As coisas não estavam tão boas numa casa, numa família, num casal. A mulher estava reclamando muito, não tinha espaço, eles não cresciam, a casa não sei o quê, mas eles tinham uma vida digna, alimentação, tal. E beleza. O que o marido fez? O marido pegou 4 bodes e botou dentro da casa. Eles criaram, por 3 meses, 4 bodes dentro daquela casa. Imagina a sujeira, o barulho, a loucura que foi ter numa casa simples, pequena, 4 bodes lá dentro. Por 3 meses. E aí, depois dessa loucura, eles tiraram os bodes, colocaram pra fora, fizeram um criadouro pros bichinhos, deixaram os bichinhos viver, só que fora, lá no habitat natural deles. E a casa voltou a ficar o quê? Limpa, cheirosa, organizada, certinho. O que aconteceu? A mulher adorou. Então o que o marido fez ali? Ele criou uma situação para mostrar para ela que a vida deles estava boa. Uma pessoa que termina com você, você dá o espaço a ela, ela vai compreender que ela está agora vivendo na casa dela com 4 bodes, vai compreender que não tem as coisas boas que você representa para ela, e ela vai começar a lembrar dessas coisas boas, e quando você voltar, ela vai falar, poxa, eu aqui não fui grato. Tudo isso que aconteceu entre a gente foi algo que fez para lembrar o quanto era bom a gente viver. Beleza? A chance disso acontecer é muito grande, quando você não comete os erros. E o erro número 3 é quando a gente faz uma mudança muito drástica só para agradar a outra pessoa, beleza? Mudar radicalmente a tua personalidade, aparências ou gostos só para reconquistar a outra pessoa, tá? Por que isso é fatal? Vai parecer manipulativo e uma coisa não autêntica, tá? Uma mudança muito brusca. A outra pessoa vai perceber, caraca, a gente terminou e ele fez isso e aquilo. Eu conheço aquela pessoa, ele não faria isso, ele tá fazendo só porque a gente terminou. Então vai sair o tiro pela culatra completamente, vai transmitir um grande desespero, falta de identidade própria, e nenhuma pessoa quer ficar com alguém desesperada, com uma pessoa que não tem identidade própria, beleza? Então toda mudança feita apenas para agradar o outro eventualmente se reverte, beleza? Isso reduz ainda mais a atração. Pô, imagina, eu tenho uma atração por você e eu te vejo sem personalidade, desesperado, você não é mais autêntico. A admiração que eu tenho por você vai acabar sempre a diminuir, beleza? Então isso reduz ainda mais a atração e só reforçando que as pessoas são atraídas por autenticidade. Eu também dou mentorias para empreendedores, outros terapeutas que querem ajudar outras pessoas e tudo. E a pergunta que eles mais fazem é, Breno, como que eu gravo conteúdo? Como que eu ensino as pessoas? Como que eu me diferencio? Eu falo, você não precisa se diferenciar se você for você mesmo. Porque todo ser humano, não só em questão de relacionamento afetivo, todo ser humano se atrai por outro, se identifica, gosta de outro ser humano, que é ele mesmo. Então, quanto mais você mesmo você for, mais autêntico você é, e mais as pessoas vão gostar de você. Beleza? Então, como que a gente transforma isso numa vantagem? Você vai fazer uma elevação autêntica. Você vai, é uma transformação genuína, beleza? Para você, não para o seu ex. Por exemplo, vou dar uma viajada na maionese. Vamos supor que eu esteja muito acima do peso. Aí a Graça foi lá e, pum, me chutou. Terminou comigo. Cara, o que eu faço? Eu dou uma elevação na minha autenticidade. Eu falo, quer saber, irmão? Eu vou aumentar meu valor percebido. De mim comigo mesmo. Olha como é que eu tô no espelho. Eu me olho e me vejo acima do peso. Falo, pô, esse não é o Brendo. Eu sei que eu sou magrelo, tô só dando de exemplo. Brendo, tu tá gordo, cara. Vamos mudar isso, vamos embora. E caio pra dentro da academia, da dieta, não sei o quê. E vou perdendo peso, vou mudando, passa 3, 4 semanas, já perdi um pezinho e tudo. Passa 2 meses, já me transformei em outra pessoa. Cara, isso é uma jogada autêntica. É quando eu redireciono a minha dor pra algo que vai eu mesmo me fazer gostar de mim mesmo cada vez mais de frente ao espelho, por exemplo. Isso é só um exemplo.
Beleza? Então, você vai utilizar a estratégia da evolução visível, mas não declarada. A maioria das técnicas daí que são ensinadas no mercado é você inventar uma evolução que não existiu ainda de forma declarada. Então, você fica declarando a sua evolução. Deixa eu te falar uma coisa, te fazer uma pergunta. Uma pessoa que realmente está vivendo a vida dela, ela precisa ficar mostrando para os outros? É claro que não. Então, toda a estratégiazinha de rede social, de ficar mostrando que eu venci, de que eu tô bem, não sei o quê, só reforça ainda mais o contrário. E a outra pessoa percebe isso lá também, cara. Então, quando você faz uma melhoria, uma estratégia de evolução visível, sem estar declarada, aí sim. Porque, cara, presta atenção, se você fizer uma estratégia de evolução com você mesmo, vamos supor, você passou a falar inglês fluentemente. Falou, cara, eu vou crescer alguma coisa na minha vida, vou aprender a falar inglês. E você aprende a falar inglês. As pessoas vão comentar de você. Se você emagreceu, ficou mais forte, ficou mais magrinho, mais esbelto, passou a correr, correu 25 km, aprendeu um esporte novo, aprendeu um instrumento novo, viajou, fez alguma coisa, as pessoas vão comentar. Ah, fui fazer um intercâmbio, fui evoluir como pessoa. Tranquilo. As pessoas vão comentar e aquela outra pessoa que terminou com você, ela vai ficar sabendo. Isso tem um poder 1 milhão de vezes muito mais forte do que você ficar postando nas redes sociais para que a outra pessoa perceba. Isso não gera resultado, Brenda, essa técnica das redes sociais? Claro que gera, mas em 99% das vezes gera resultado superficial e de curtíssimo prazo. Beleza? Então, você vai criar uma curiosidade sobre a sua transformação sem ficar mencionando ela diretamente. Porque isso é até uma filosofia. Qual que é a filosofia? Quanto maior a distância de um elogio sobre você mesmo, da pessoa que está fazendo o elogio sobre você mesmo, quanto maior a distância, mais valioso é. Ou seja, se eu faço um elogio sobre mim mesmo, isso tem uma relevância inútil. As pessoas ainda vão perceber como, sei lá, como arrogância. É uma autoconfiança? É positiva? É legal? É, tem que ter. Mas você não precisa ficar declarando para os outros. Você declara para você mesmo na frente do espelho. Eu sou melhor nisso. Eu sou melhor naquilo. Eu sou bom nisso. Agora, quanto maior a distância de um elogio, de uma visibilidade sobre uma mudança, mais poderosa ela é. Imagina um conhecido, um terceiro, alguém que você nem lembra que existe, comenta de você para essa outra pessoa. Assim, aí esquece. Aí ela vai falar assim, ih, rapaz, o Breno tá voando e eu perdi. Mais ou menos por aí, tá? Isso acontece, tá? Então, torne-se uma versão melhor de você mesmo, não uma cópia do que você acha que o seu ex quer, que a sua ex quer. As pessoas erram em criar, ao invés de criar uma versão de você mesmo melhor, elas criam uma cópia daquilo que ela acredita que meu ex quer que eu seja. O erro número 4, buscar um fechamento prematuro. Isso aí acontece muito também. A pessoa fica forçando conversa sobre relacionamento para tentar obter respostas definitivas. Então você quer terminar mesmo. Então vamos sentar e conversar e terminar mesmo esse relacionamento? Tem gente que busca esse tipo de conversa. Por que isso é fatal? Porque ativa memórias negativas do relacionamento. Ela acaba forçando a pessoa, o ex, né, a racionalizar e justificar esse término aí. Então você cria uma conversa intelectual quando a reconciliação é emocional. E aí cada justificativa do término reforça essa decisão, tá? Como que você transforma isso em vantagem? Você vai utilizar o paradoxo do distanciamento, que é quanto menos você busca as respostas, mais elas virão. É sempre formas diferentes de te provar e te mostrar que a melhor alternativa é você soltar. Soltar não é não fazer nada. Soltar é fazer as estratégias que eu estou te falando aqui de forma autêntica. Beleza? E aí você vai aplicar a técnica da curiosidade reversa. O que vai acontecer aqui? Você vai fazer a pessoa querer explicar para você, ao invés de você ficar pedindo. Você tem que sair do ponto onde é você que rema, força, tenta, insiste, persiste. O amor não requer persistência. O amor não requer luta. Se tu tá tendo que lutar muito para manter alguma coisa, esquece. Que isso já não existe mais. Por que eu luto para manter alguma coisa? Porque aquilo já não existe mais. Beleza? Então o amor não precisa e nem precisa que tenha muita luta. Ele não precisa de luta e nem pode ter muita luta. É o que eu costumo falar. O relacionamento ele nem pode viver de lutas. Ele tem que ser natural. Ele tem que fluir. Existem os desafios? Com certeza. Aí você luta de forma pontual. Uma dificuldade aqui, outra ali. Você vai vencendo. Agora, um estilo de vida desse relacionamento ser uma luta infinita, tá completamente errado, tá? E aí você cria novas experiências ao invés de analisar as antigas. Transforma o teu desejo de fechamento em oportunidade de reconexão futura. Se você tenta
uma conversa para fechar esse relacionamento, a melhor coisa é que você faça o contrário. Você deixe em aberto e que no futuro a outra pessoa venha conversar com você e aí transforma isso num gatilho para a reconciliação. E o último é o mais infantil de todos. É o que eu acredito que seja mais infantil. Que é competição e jogos de ciúmes. Esse aí é muito infantil. E eu não tô te julgando, tá? Eu posso, como ser humano, ter um comportamento infantil, mas isso não significa que eu seja uma pessoa infantil. Eu posso ter comportamentos mal educados, mas isso não significa que eu, Breno, seja uma pessoa mal educada. A minha atitude é diferente da minha identidade. Porque cada momento da nossa vida a gente erra de uma forma diferente. Só que quando tá num desafio emocional muito grande de um término, a gente acaba tendo muitas atitudes infantis, porque a gente já perdeu a dignidade, tudo isso que a gente tá falando aqui. Então, quando eu faço competição e jogos de ciúme, eu já tô, além de ter perdido a guerra, eu tô me humilhando, sabe? Eu tô me enterrando cada vez mais. Qual que é o erro, por exemplo? Postar foto com outras pessoas. Criar situações para provocar ciúme. Começar a sair com outras pessoas só para fazer o ex reagir. Isso é muito fatal, porque, primeiro, completamente manipulativo. E tudo que é manipulativo as outras pessoas percebem. Se você não acredita nisso, conversa com um amigo, com algum familiar e começa a mentir para essa pessoa. Tenta dar uma de 7-1, que a gente chama aqui no Rio. Tenta dar uma de mentiroso. Mente sobre alguma coisa boba na frente de uma pessoa. Ela vai falar assim, isso é mentira, hein? Porque tudo que você faz para manipular, e mesmo que você não seja uma pessoa manipulativa, você não seja uma pessoa ruim, mas por uma atitude de desespero a gente às vezes tenta isso, tá? Então tudo que eu estou tentando manipular, beleza? Eu estou mostrando para outra pessoa o porquê que ela tá certa em ter terminado, em ter me deixado. Beleza? E aí, além disso tudo, é muito infantil, tá? Você vai criar ressentimento permanente. Frequentemente tem um efeito completamente oposto. Você empurra a pessoa para mais longe ainda, ou para outra pessoa. Presta atenção, hein? Eu terminei com uma pessoa. Se eu terminei, é porque eu quis terminar. Então eu não tô nem aí do que vai acontecer com ela. Aí, o que muitas das vezes tem é um certo tipo de culpa quando eu termino com alguém. Poxa, eu vou terminar com a fulana. Caraca. Mas eu tenho que fazer isso, que é melhor para nós dois, é um pouco difícil, vou terminar. Aí ela termina com um certo tipo de culpa. Aí essa outra pessoa posta uma foto saindo com um monte de gente não, mas saindo com outras pessoas, mostrando que tá vivendo para cometer esse erro que eu tô te falando aí. Ela tira a culpa. Ela fala assim, que bom. Terminei com a fulana, ela já tá com outra pessoa. Que legal que ela tá tocando a vida dela, eu fico feliz. O efeito é 100% contrário, tá? Então isso tudo, além disso tudo, né, danifica a confiança que seria necessária para uma reconciliação. Tá? Como que a gente transforma isso em vantagem? Você vai utilizar a técnica da vida autêntica. Viver bem, genuinamente, sem teatros. Você vai aplicar o princípio da atração indireta, que é atrair sem tentar atrair. Se você for parar para perceber, o nosso universo ele gosta de muitas coisas que são o contrário. Por exemplo, ame o outro como você ama você mesmo. Pô, então, Jesus manda amar o outro. Mas ao mesmo tempo que ele manda amar o outro, ele manda amar o outro como eu amo a mim mesmo. Pô, meio contrário essa parada. Para você atrair as coisas, você não pode, você tem que soltar. Então, para vir para você, você tem que abrir mão. Porque nada funciona com ansiedade, com pressão. Sabe, o mundo é meio contrário. A fórmula da maioria das coisas é fazer o contrário. Então, quando você mostra crescimento e felicidade genuína, não fabricada. Você não está fabricando isso, você só está crescendo. Ou seja, você está tirando o foco da outra pessoa, está tirando o foco do fim e está colocando o fim num recomeço para você. Sendo que colocar um fim colocar o foco num recomeço para você mesmo é a coisa mais poderosa que você pode fazer para ter a chance do relacionamento de novo. Isso acontece toda hora, toda hora. Tem muita gente que fala comigo, Breno, eu fiz a situação ABC que a gente conversou e a pessoa voltou a falar comigo, ficou curiosa. Comigo foi assim, num dos meus piores términos. Sem essas técnicas, sem esse conhecimento que eu tinha na época, só debaixo de dor, eu falei, cara, eu não aguento mais sofrer, mas eu vou ter que abrir mão disso, porque tô sofrendo muito. Parei, não tinha nem força mais para correr atrás. E parei. Cara, passou um mês, o celular, plim. Oi. Aquele famoso oi. Porque eu abri mão. Então, quando tu abre mão, focado em você mesmo, e eu tinha ótimos mentores nessa época, tá? Jorge Coutinho foi um deles, um áudio de 3 minutos do Jorge Coutinho me fez me levantar. Breno, vai esmalhar mais, vai focar no teu masculino mais, sabe? Várias orientações que ele me deu num áudio de WhatsApp. Então, eu sou muito grato por essas pessoas que me formaram e ainda me ajudaram depois, tá? Então, foram situações difíceis
onde o foco principal deixou de ser o fim, o relacionamento, a outra pessoa, e passou a ser o Brandon. Como eu consigo crescer mesmo debaixo dessa dor? Utiliza essas técnicas super práticas que você vai colocar em prática hoje, a partir de agora, tá? Então, esses 5 erros são portas que podem se fechar para sempre, ou, se você aplicar o que você aprendeu hoje, você pode transformar isso em ponte para reconciliação. Beleza? A diferença entre quem consegue reconquistar e quem perde essa chance de vez, beleza? Não está apenas em evitar esses erros, mas em saber transformar esses erros em oportunidade. Porque é uma coisa que a gente chama de ação pela não ação. Que é quando você não apenas deixa de errar, mas você faz algo, não para se beneficiar, né? Porque parece manipulativo, mas você faz algo para também fazer a tua parte. Mostrar para outra pessoa que ainda vale a pena, que você é alguém que está trabalhando em você mesmo, tá? Então, pensando nisso, eu criei o que eu chamo de protocolo Apego Zero, que é um sistema passo a passo que já ajudou mais de 1.200 pessoas a transformarem não apenas o seu relacionamento, porque o meu foco não é só trazer a pessoa de volta, mas transformar por completo as suas vidas emocionais. Porque o fim de um relacionamento, na maioria das vezes, vem como uma oportunidade de reconfigurar, transformar, superar algum problema que você tenha emocional, de apego, familiar. Beleza? Algum comportamento que você teve na infância entre pai e mãe, algum distanciamento entre os dois, que te fez ter um buraco emocional, que deposita essa esperança na outra pessoa, e a outra pessoa vai embora, e é um convite para tu olhar tudo isso. Então, o meu objetivo não é só a questão do relacionamento, mas sim reestruturar a tua vida emocional. Porque você interaça emocionalmente, você vai com toda certeza atrair pessoas bem emocionalmente e tu vai ter relacionamentos incríveis pro resto da vida, tá? Então, se você se identificou com qualquer um desses erros e quer aprender exatamente como implementar essas estratégias com uma transformação muito mais completa, eu tenho um bônus incrível para você, tá? O protocolo Apego Zero é um protocolo completo, com métodos, com técnicas de PNL, de interromper o sofrimento, o pensamento constante da outra pessoa de forma imediata e rápida, beleza? Além de toda a reestruturação, como definir um futuro para você, como sair desse fundo do poço emocional, conto lá minha história também, como resgatar e reestruturar a tua vida emocional de uma forma completa, enquanto você faz essas estratégias para tentar se reconciliar com a outra pessoa, sem pressão, trabalhando em você mesmo. Então, o protocolo Apego Zero é completaço justamente por isso. O preço normal dele é R$ 197,00, e se você clicar no link que está no primeiro comentário ou aqui na descrição, você vai clicar nesse link e ele vai estar lá com a disponibilidade de sair por R$ 97,00. Então, vou deixar o link direto aqui, o preço normal desse produto. Se você ver algum anúncio meu e você clicar, vai estar lá um vídeo e no final dele vai estar mostrando lá, R$ 197,00. Se você comprar agora aqui comigo por esse link, você vai pagar apenas R$ 97,00, você ainda tem 7 dias de garantia. Você pode olhar, conhecer por 7 dias, e se for diferente do que eu estou te falando, não te agradar, tu não se identificar, ou por qualquer outro motivo que eu não preciso nem saber, com um e-mail você recupera imediatamente o teu valor completo, beleza? Então é isso, vou deixar o link aqui abaixo. Independente do protocolo Apego Zero, tudo que eu te trouxe aqui no conteúdo de hoje é algo completamente prático e aplicável para o seu dia a dia. E eu recomendo fortemente que você aplique isso. É um conteúdo de mentoria que eu tenho, é um conteúdo real, verdadeiro e muito poderoso. Isso aqui não é um conteúdo para te vender o protocolo Apego Zero. Não. O protocolo Apego Zero é se você quiser minha ajuda para um passo mais profundo, mais detalhado. Porque os conteúdos que eu tenho para te trazer aqui para o YouTube de forma 100% gratuita vão continuar vindo e você pode aplicá-los imediatamente, beleza? Então, lembra comigo, o que você faz agora pode determinar se o teu ex vai voltar para a tua vida ou se afastar para sempre, beleza? Então, faz essa escolha aí de forma muito sábia e racional, beleza? Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se fez algum sentido para você. Se tiver alguém que seja legal você identificar, que você tenha pensado, lembrado aí nesse vídeo, que não seja o seu ex, você dá uma força lá e compartilha para essa pessoa ou bota nos grupos da família e tudo mais. Vai ser uma honra estar ajudando essa galera aí. Um grande abraço e até a próxima.